Bom, vamos trazer aqui essa notícia que todos estão esperando, né? A questão do arcabouço, né? Essa aqui é outra, essa aqui agora. Aprovado o arcabouço fiscal, né? Na Câmara dos Deputados, foi aprovado nessa última terça-feira, dia 22, por 379 votos a favor e 64 contra, a proposta que estabelece o novo marco fiscal do país. Das 3 alterações feitas pelos senadores, 2 foram acatadas, tanto o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o famoso Fundeb, como também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, que ficam fora do teto de gastos. A terceira mudança, que tirava despesas das áreas de ciência e tecnologia e inovação do teto de gastos, essa não foi aprovada. A regra vai limitar o crescimento da despesa a 70% da variação da receita de 12 meses do ano, que vai contar de julho a junho do ano anterior. Em momentos de superávit, ou seja, de crescimento da economia, o aumento de 70% das despesas será de, no mínimo, 0,6% do Produto Interno Bruto, PIB, não podendo superar os 2,5%. Em caso de déficit, ou seja, queda da economia, esse número, o aumento, né, o aumento será limitado a 50% e deve permanecer na mesma banda de despesas, ou seja, 0,6% a 2,5% do PIB. Uma emenda feita ao texto do Senado, a pedido do governo, permitia usar uma estimativa da inflação do ano para ampliar o limite de gastos em até 40 bilhões, quando o Executivo ainda estivesse na fase de elaboração da lei orçamentária anual, justamente para que esse ajuste nos gastos fosse aplicado na elaboração do projeto. A mudança, ela foi defendida por governistas para dar mais tranquilidade à execução de ações prioritárias do governo. No entanto, essa engenharia econômica foi acordada para ser incluída no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a retirada da emenda, que era uma das prioridades do governo, diga-se de passagem. Marcelo, vou começar por você, porque o caso é muito complexo e você é o homem dos números. Vamos começar por essa pergunta aqui. Aprovado o arcabouço fiscal. E agora, o que acontece com o Brasil? Olha, vai trazer um pouco de estabilidade para o mercado, né? O arcabouço não é a peça dos sonhos, né? Mas é uma peça que, feliz ou infeliz, vai trazer um pouco de tranquilidade em questões de controle orçamentário, né? Ela vai substituir o antigo teto de gastos, né, que o governo do Michel Temer estabeleceu, acho que foi em 2016, se eu não estou enganado, né, que também teve algumas... ele foi furado em muitos momentos, principalmente na pandemia, por justo motivo, não podemos nem deixar de citar isso, né? Mas tem alguns detalhes aí que chamam a atenção, né? Chamam a atenção. Por exemplo, aí, eles deixaram alguns assuntos de fora do teto, né? Fundeb, como você citou aqui, né? O Fundo Constitucional do Distrito Federal, né? Agora, a terceira mudança que você citou, que tirava as despesas da área de ciência, tecnologia e inovação do teto de gastos, não foi aprovada, né? Eu entendo que as despesas, nenhuma despesa deveria ficar de fora do teto, até porque para dar controle ao gestor. Se não acontece que nem está acontecendo aqui em São Vicente, gasta mais do que arrecada, quebra, né? Já está quebrado, né? Já está quebrado. Aí você gasta mais do que arrecada, quebra mesmo. Aí você é obrigado a maquiar daqui, maquiar dali e tal, faz uma notícia, traz uma pauta positiva para a imprensa aqui, outra ali, para tentar, né, remendar algo que já está estraçalhado, né? Só que essa aqui me chamou a atenção, porque quando você não investe, né, de maneira substancial em ciência, tecnologia e inovação, você abre terreno para quem? Para a China, Taiwan e outros países que ganham terreno aqui dentro. Ficamos reféns, continuamos reféns desses países. Por que nós não podemos nos desenvolver ainda mais nessas áreas, né? Então, isso chamou bastante atenção, é um item, né? Tem vários outros, mas esse item, né, que você trouxe na manchete,
eu pensei aqui porque eu achei de relevância desta manchete que você trouxe, porque isso afeta o futuro. Quando você planeja um país, né, uma cidade, um estado, você não pode pensar só no seu umbigo, né? O seu umbigo que eu digo é aquela ação pontual daquele momento, né? Vamos fazer a limpeza daquele bueiro, limpar aquela rua, fazer... Não, nós temos que fazer ações macro, ações que resolvam o todo. A zeladoria, essas coisas mais que são rotineiras, nós já sabemos, tem que acontecer mesmo. Tem que ser feita. Se não fizer, é falha, né? Agora, quando você deixa de ter a visão de futuro, o que é o futuro? É abrir terreno para o desenvolvimento, você começa a travar o Brasil de novo, né? Trava o Brasil de novo. Então, esse arcabouço, ele vai trazer uma tranquilidade. Você pode ver que o mercado, né, as bolsas de valores estavam em queda, caíram 14 dias seguidos, tal. Vai começar a estabilizar e vai começar a subir. É normal. Por quê? Não, aqui agora nós sabemos que vai ter um controlador de gastos, tal, vai ter não sei o quê. É o mercado, né? Eles vão dizer, não, porque agora lá na frente nós sabemos que em 2028, se eu não estou enganando, 26, nós vamos chegar no equilíbrio fiscal. Será? Nós estamos falando de um país, né, que a gente não sabe, não tem estabilidade jurídica, não tem estabilidade econômica e não tem estabilidade política. Né? Todas essas instabilidades, será que trazem essa tranquilidade toda prevista no arcabouço? Então, tem muita coisa que é uma previsão, e previsão no Brasil, a previsão no Brasil é temerária. Tem que ter muito cuidado quando você prevê o longo prazo no Brasil sem investir, né, no crescimento sustentável. É a tal da visão de futuro. Se você não for não trabalhar o futuro, com certeza você está fazendo aquele chamado voo de galinha. Ô, Paulo, o Marcelo conseguiu me deixar mais tranquilo do que o governo esse tempo todo, né? Eu acho que se o Marcelo tivesse se pronunciado aí para o Brasil, desse modo que ele se pronunciou aqui no programa, a Bolsa não teria caído 14 dias seguidos. Porque a verdade é essa, o reflexo da Bolsa é esse que o brasileiro tem, o medo. O que vai acontecer? Essa pergunta que está aqui na tela é a pergunta da vez. Ó, aprovaram o arcabouço, legal. E agora, o que acontece no Brasil? Como é que fica? Isso aí é que o empresário de fora não sabia. Como é que ele ia investir no Brasil? Então ele tira todo o dinheiro, espera passar esse maremoto aí, né? Para depois ele ver o que está acontecendo, para começar a pôr o dinheiro de novo, aí a Bolsa se estabiliza. Mas nesse contexto existe o povo. A gente não pode sair do país e esperar melhorar para depois voltar. A gente tem que enfrentar o maremoto, né? Então é isso que assusta. O brasileiro realmente fica muito assustado com tudo isso que vem acontecendo. Agora, foi uma coisa muito assim, apressada, né? Porque existia lá um certo limite, um prazo, senão ia ter que voltar lá no arcabouço antigo, enfim, aí ia tudo desandar, mais ainda. Mas do jeito que foi aprovado às pressas, a gente fica com certo medo, né? Porque não tem coisas muito esclarecidas e é um negócio que é muito pincelado, são vários itens. Até para a gente explicar aqui fica difícil, conforme o Marcelo falou, peguei esse tema aí porque achei interessante. Tem um monte de temas lá, né, para você ver se é interessante ou não. Agora, daqui para frente, o que você espera, Paulo, como povo? Eu espero muita discussão, muita polêmica, verdadeiramente. O Marcelo falou com muita propriedade, aliás, ele é brilhante em qualquer tipo de análise, mas ele falou de uma coisa que a gente vai ter que fazer, regulamentar tudo isso, né? A regulamentação vai causar, sem dúvida nenhuma, muito conflito, até porque, aparentemente, boa parte da arrecadação das cidades e dos estados passam a ser concentradas no governo federal. Se, por um lado, ele liberou e desconcentrou impostos que eram cobrados imposto sobre imposto, né? Porque o arcabouço, na verdade, criou impostos únicos. Por outro lado, ele modificou a distribuição desse dinheiro e nós vamos ter que nos adaptar a tudo isso. Eu não gosto muito, devo lhe confessar, uma excessiva concentração de recursos no governo federal. Eu acho que somos uma república federativa, os estados deveriam ter um pouco mais de autonomia. Eu até concordaria tirar um pouco do recurso das cidades para o Estado, mas para o governo federal nem sempre é aplicado no próprio local. Aquela história que você já conhece, né? Acaba se investindo onde há mais interesse político e não mais interesse econômico.
Se por um lado é muito bom, por outro nós temos que estar permanentemente atentos. Apenas uma correção, Santiago. A queda da Bolsa do Bovespa consecutiva não se deveu apenas à insegurança com relação ao arcabouço. Os americanos, momentaneamente, levantaram um pouquinho a taxa de juros dele para voltar divisas. Porque o investidor americano, quando ele vê essa taxa de juros no Brasil, que agora ainda está 13,25, né, uma coisa exorbitante, ele costuma trazer os dólares e aportar no Brasil, porque ele está ganhando mais dinheiro. À medida que o americano levanta um pouquinho lá, ele fala, pera um pouquinho, o mercado americano é um pouco melhor. Por isso que a nossa bolsa ficou flutuando aí durante 14 quedas seguidas, aí ela deu uma recuperada, a gente espera que agora volte ao normal. Mas que a regulamentação do arcabouço vai dar muita conversa ainda, pode ter certeza que muita água vai passar embaixo da ponte ainda, com certeza absoluta.